Aê! Tá muito alto o som aí? Aqui? Tudo Tá bem, me meu ouvindo bem? querido? Finalmente, hein? Que Aleluia! saudade, cara. Quantos anos, hein? Olá, pessoal. Beleza? Que saudade, meu querido. Como é que você tá, as crianças, a Xuxa? Tudo tranquilo. Agora que eu atualizei meu Instagram, a coisa É, deu certo. Era a versão beta ainda que estava aqui. viu? A versão além ainda você estava usando. Você tem que botar uma coisa na internet, ligar na tomada. Que bom ver você, meu amigo. Que bom, cara. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, da gente poder se ver e eu poder escutar um pouco as suas histórias, que eu conheço um tiquinho assim, e sei que são fantásticas da sua vida, que eu acho muito legal, meu querido. Muito, muito obrigado por você ter aceito, viu? Então, Um bora prazer. começar. Pac, desculpa chamar você de Pac, vou chamar você de Pac porque você é meu irmão. Então, Daniel, conte para nós o que deu na sua cabeça, meu querido, de você fazer biologia. Por que você foi entrar nessa fria? Boa noite pro pessoal que está aí. Dona Carlinha rindo da minha cara. Ó, Cristiano, meu querido professor de corrida, tá por aí. E a todos que estão aí para bater esse papo com a gente. Então, meu nome é Daniel Simões Santos Cecílio. O pessoal me chama de Daniel Cecílio profissionalmente. Na faculdade, conhecido como PAC. Amigo, irmão desse rapaz aí, esse senhor rapaz Marcelinho. Também não tem como te chamar de Marcelo Tonini, né? Vai ser Marcelinho mesmo. Então, tô achando muito legal essa sua esse seu projeto, essa sua ideia, né? Eu acho que tem bons frutos aí, seja para a gente se ver, se rever, né? Reencontrar um pessoal. Eu tive a oportunidade de entrar em todas, pelo menos um pouquinho, para ver o pessoal falando, né? Escutar como é que as pessoas estão. Então isso é muito bacana. Então só isso já é tudo isso, né? Então muito legal mesmo. Espero que você colha bastante frutos aí, porque para a gente está sendo bem legal, né? Então, vi a Isa falar, a Carlinha, o Bibo, enfim, tenho entrado em todos para dar uma olhada. E eu achei muito interessante que eu fiquei ouvindo o pessoal falar e falei, putz, a minha história talvez seja um pouco diferente. Isso também não deixa de ser uma riqueza, né? Cada um com a sua particularidade, fazendo alguma coisa, seguindo um caminho. Então, isso é bem legal também. Então, que isso inspire as pessoas, porque as pessoas são diferentes, então elas podem olhar exemplos, formas diferentes, isso pode ser bem bacana, né? Bem legal. É, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Como é que eu cheguei na biologia? É uma pergunta que eu me fiz por muitos anos. Né? Porque teve gente que teve um professor de biologia, puxa, aquele professor de biologia, ele me marcou, aquele cara, ele falava de um jeito, ele me encantava, né? A biologia em si, nossa, o que ele ensinava, fisiologia, zoologia, microbiologia, enfim, genética, aquilo era encantador. Eu não tive nada disso. Eu não tive nenhum professor assim que me sensibilizou, na verdade eu tive professores de geografia que me marcaram muito, de história, mas de biologia não teve nenhum que me... Nossa, que professor. A própria matéria biologia não era assim a minha matéria preferida era história e geografia. E há uma semana, né, às vésperas de acabar a inscrição para os vestibulares, eu estava na dúvida entre administração e biologia. Ah, Olha como é áreas afins, né? Então eu fiquei nessa, e aí, administração ou biologia? E aí, por fim, eu escolhi a biologia. Fiz a biologia, daqui a pouco a gente chega nesse ponto aí do nosso bate-papo, né? Enfim, segui. E aí eu fazia essa pergunta, né? Mas por que eu virei biólogo? Por quê? Então eu tenho hoje duas explicações para isso. A primeira explicação é genética, já que eu sou biólogo, então a primeira explicação é genética. Meu pai é médico, que é a área de biológicas, e minha mãe é bióloga. Então tem alguns genes aqui que se expressam, né, com mais intensidade aí para que isso tenha realmente brotado em mim com força. Então essa é a primeira explicação, genética. E a segunda explicação, que o pessoal inclusive tira sarro de mim, é que eu fui escoteiro por muitos é. anos. E aí eu tive um contato com a natureza muito forte, né? E eu acho que isso foi muito marcante. Então a gente acampava bastante
E aí era muito rio, era muita mata, era muita floresta, era, né, era Marcos, muito que lugar, que cidade você praticava o escotismo? boa, né? Então, talvez alguns aí mais antenados, meu sotaque ainda é um pouco diferente do sotaque do pessoal daqui. Eu sou de Brasília, nascido e criado, né? E aí, eu vim para cá, para quem eu moro em Campinas, né? Esqueci de falar, estou morando hoje em Campinas. Eu vim para cá em 1991 fazer curso pré-vestibular, né? E daqui a pouco eu conto um pouco mais disso. Então, o escotismo, né? O contato com a natureza, né? Que eu acho que a coisa mais, na verdade, eu vejo que uma coisa que mais significativa, talvez, do biólogo, na minha visão, acho que cada um vai ter a sua visão, uma das coisas mais significativas do biólogo é esse contato com a natureza, né? Que é um contato de alma, é um contato de espírito, é um contato de sei lá o que, a gente pode dar vários nomes para isso. Então, esse contato com a natureza que me fez, né? Eu acredito, seguir como fazer essa escolha de fazer biologia e amar tanto a biologia, né? Além disso, eu acho sinceramente que os biólogos e as biólogas são muito gente boa, sabe? Claro, a gente sempre tem umas exceções, mas de uma forma geral, os biólogos são muito bacanas. Eu gosto muito dos biólogos. Então acho que foram esses dois pesos principais para eu fazer biologia, né? A questão genética e a questão desse contato com a natureza que eu tive desde jovenzinho, né? Fazendo lá os meus acampamentos lá com o pessoal no escotismo. Isso foi muito marcante. Então aí eu escolhi biologia, né? Tive essa dúvida ainda entre administração e biologia, como eu comentei agora há pouco. E aí fiz os vestibulares e não passei inicialmente. Eu não era muito afeito ao estudo naquele momento da minha vida. E aí a minha mãe entrou em contato com meu pai, que morava aqui em Campinas na época, e falou assim: o Daniel tá precisando amadurecer. Eu tô mandando ele para aí. Eu não fiquei sabendo isso por ela, não. Eu fiquei sabendo isso Pega muitos essa anos depois bomba. pelo meu pai. Pega essa bomba aí, porque o cara, se depender, que ele vai ficar continuando mamando aqui na minha teta e não vai sair daqui. E aí minha mãe fez esse gesto, que foi um grande gesto de amor. Eu acho que foi o maior gesto de amor que ela, um dos maiores, pelo menos, que ela fez para mim, foi esse vai, né? Vai amadurecer, que é importante para você. Então eu desembarquei aqui em Campinas em julho de 1991, né? Há um bom tempo atrás, e fiz 6 meses de cursinho. Inclusive, muito perto do nosso querido Aloysio Calzone Bozini, o Bibo. Ele fazia numa unidade, eu fazia na outra, muito próximos às unidades de um cursinho na época que era o Ângulo aqui. Então, fiz 6 meses de cursinho, e aí fiz o vestibular, como você fez, e passei. Né? E aí, naquela época, né, hoje é diferente, nós tínhamos 2 cursos na Unesp, né? O bacharel e a bacharelado e a licenciatura, e eram vestibulares distintos. Você lembra bem. O bacharelado tinha 15 vagas e a licenciatura tinha 25 vagas. E aí, naquela época, eu falei: puxa, 25 vagas? 15 vagas? Ah, vou escolher bacharelado, porque é uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu não quero ser professor. Então eu falei isso para minha mãe, falei isso para um amigo da minha mãe, que era biólogo, né, que é biólogo. Falei assim: eu não quero fazer licenciatura de jeito nenhum, tá? Uma coisa que eu não quero na minha vida é ser professor. Foi por isso que me chamou a atenção, né? A minha história é um pouco diferente, né? Eu não tinha convicção que eu queria biologia, eu tinha certeza que eu não queria ser professor, e aí acabou que, né, entrei no bacharelado, na lista de espera. Eu estava lá em Fortaleza, aí naquela época não tinha essa tal de internet como tem hoje. Eu tive que esperar chegar uma Folha de São Paulo, numa banca de revista, ir lá para ver que eu estava em 23º da lista de espera. Liguei para o meu pai falou: e aí, vou lá na Unesp fazer sua inscrição? Falei: ah, você que sabe. Falei isso para ele. E aí o bicho animado pegou o Del Rey dele e foi lá fazer a minha inscrição, e acabou que a lista rodou e a Legal. gente estudou junto. Posso E contar então uma entrei. coisa? Opa! Eu entrei em 25º na lista de espera. Você foi a primeira chamada da lista de espera e eu fui o único da segunda lista. Eu entrei em 25º. Olha que loucura! Eu nem fazia Isso eu não ideia sabia. disso, Pac.
Olha que legal. Isso eu não sabia também da sua história. É, Então você vê como é que eu tava, né? Então eu não passei na Unicamp, fui para a segunda fase, mas não passei, senão eu teria ficado aqui em Campinas, porque meu pai morava aqui. FUVEST eu fiz a primeira fase, mas não fiz a segunda, porque coincidia com Brasília, com a NB, que obviamente não me aceitou de novo, porque a minha história era por aqui mesmo, né? Então aí entrei em 1992, né, março de 1992, eu lembro eu pegando ônibus de Campinas para Rio Claro, pro meu primeiro dia de aula, lembro como se fosse hoje, né? Então em 92 eu entrei na Unesp de Rio Claro para fazer biologia, né? E aí eu até escutei, acho que foi o Fábio falando, né? Não tem como a gente não ser um pouco bairrista, né? Eu sinto, como eu trabalho com escolas, eu trabalho com cursos pré-vestibulares, daqui a pouco eu falo um pouco do meu dia a dia atual, eu vejo que a Unesp é um pouco deixada de lado, assim, o pessoal coloca a Unicamp, a USP mais lá para cima, mas a Unesp, o Fábio estava falando isso, né? Ela tem um encanto, né? Um acolhimento, acho que ele usou essa expressão, que só quem fez sabe, né? Então essa coisa da gente da Unesp ter vários, né, em várias cidades e a maioria das pessoas serem de fora, automaticamente as pessoas fazem isso. Isso foi muito importante na minha formação, né? Eu tenho assim certeza que um tanto da, do que eu faço hoje tem a ver pela minha formação unespiana. Não estou falando que a Unicamp é pior, que a USP é pior, nada disso. Estou falando que a Unesp tem um jeito próprio, peculiar, que nos auxilia na formação é, de profissionais com algumas características, né? Eu escutei isso uma vez de um coordenador há muitos anos atrás. Muitos anos atrás ele falou assim: pessoas formadas pela Unesp têm uma pegada diferente em relação aos relacionamentos humanos mesmo. Né? Escutei isso há muito tempo atrás e realmente eu percebo que fez e faz toda a diferença, né, do jeito que eu sou como profissional, além das coisas que eu fui agregando, né? foi uma grande mãe que recebeu a gente de braços abertos, com um colo quente, muito gostoso, né, Pac? Sim, maravilhoso mesmo, né? Então, a nossa turma em especial, né? Nós temos veteranos maravilhosos, nós tivemos bichos maravilhosos, mas a nossa turma era muito bacana mesmo, muito bacana. Então foi uma época muito, muito joia, né? Fizemos Então história. fizemos história, com certeza. Então esse é um pouco do antes, né? Dos motivos da escolha, de como que foi, né? E aí começou a faculdade. Podemos ir para essa época aí? Lógico, por favor, Sem, pode falar o que sem, você quiser, meu querido. A live é sua. Eu quero saber o que você quer. sem censura mesmo, assim? Pode falar à vontade? Desça o rei, meu querido. Então vamos lá. A faculdade é isso, não tem. Eu queria muito pingar uma gotinha em cada um dos meus alunos pré-vestibulandos, né, do que eles vão encontrar na faculdade para eles poderem estudar um pouco mais, porque eles, puxa, vale a pena eu estudar, vale a pena eu fazer o simulado, vale a pena eu fazer as coisas, porque é uma época incrível, né? Então, é uma época de muitos aprendizados, em todos os sentidos, né? Então, eu morei em República, a famosa Carpe Diem, eu e mais 5 mamíferos, né? Então, foi uma grande experiência de vida, né? Você morar com outras pessoas, tanto que meu filho, ele faz Unicamp, e mesmo assim ele mora fora, numa república, ele mais 8 ou 9, né? E a gente quis dar essa experiência, essa vivência para ele, de morar com pessoas diferentes, com formas diferentes de pensar, né? Isso desenvolve tolerância, isso desenvolve paciência, isso desenvolve compreensão, isso desenvolve amizade, né? Então, morar numa república, morar fora de casa, né? Isso desenvolve responsabilidade, né? Capacidade de gestão, de gestão financeira, né? Você É. saber, é aquele dinheiro, é aquele dinheiro. Ô, Pac, quando eu entrei em Rio Claro, na minha primeira semana, eu fui numa república perto da 10. No quarto eram 12 pessoas, eram 4 quartos, 12 em cada um. Então você imagina, uma casa lotada de cueca, um monte de homem. Eu entrei na república, o cara fazendo almoço, um caldeirão assim de arroz. Então ele mexendo o arroz, ele bateu a colher, coçou as costas com a colher e voltou a mexer o arroz. Então, para o pessoal entender um pouquinho como é a vida de república. Eu não fiquei nessa república, por sorte eu consegui uma bem pertinho
da faculdade, né? Então, a vida em república é uma coisa bem interessante. É bem interessante. E não quer dizer que seja só fácil, né? Não é isso. Eu acho que tem de tudo. Você tem momentos difíceis. Teve um momento que eu pensei em largar, né? Algumas tretas que tiveram, eu pensei em largar, voltar para o colo da minha mãe. Mas é tudo isso que vai gerando aprendizado, vai gerando crescimento, né? A gente vai amadurecendo com todas essas vivências de relações interpessoais e a faculdade acontecendo, né? Com tantos aprendizados, tanta coisa bacana, né? Apesar que a gente aprende muito, mas, né, até uma pessoa me falou assim, quando a gente recebe o diploma, você recebe, assim, é como se você recebesse, agora sim, agora você está pronto para aprender. Né? Então a faculdade ela te dá algumas bases, alguns alicerces, mas o aprendizado, por exemplo, de biologia mesmo, eu fui aprender mais quando eu virei professor. Aí não tinha escapatória. Aí eu tive que estudar de verdade mesmo, né? Então, mas não deixa de ser, não deixa de ter a riqueza da faculdade, de aprendizados de todas as disciplinas, de todos os professores, a gente aprender a lidar com tudo aquilo, né? Todas as coisas paralelas que acontecem, desde as festas maravilhosas, aos encontros nas repúblicas, nas casas, as experiências muito bacanas que né, você estava conversando, acho que foi, não sei se foi com o Bibo, não lembro, né, do desenvolvimento do Centro Acadêmico da Biologia, do nosso querido CAB, né, então eu tive a oportunidade de participar em duas gestões, eu participei como diretor, coordenador de divulgação em uma gestão, e na outra eu fui um dos coordenadores, acho que junto com o Carcaça, coordenador geral lá. Então, um aprendizado muito grande. Então, aquele aprendizado lá certamente contribuiu para o profissional que eu sou hoje, que eu ainda não falei, né? Mas daqui a pouco eu falo que eu estou indo na linha do tempo. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Então, organizar uma festa, como é que é isso para arrecadar dinheiro, para a gente poder tocar os projetos? Qual que é o tamanho disso, né? O que tem que estar presente ali para as coisas acontecerem, né? Então, as conversa com o diretor, né? Eu lembro da época a gente conversando com o Aulino, né? E o Aulino falou umas coisas muito preciosas, né? A Bilá elogiou o Aulino, olha lá, coordenação de comunicação, olha lá, Carlinha. Então, são muitas vivências, muitos aprendizados, né? Muitas coisas sérias, muitas coisas divertidas, né? Não sei se alguém comentou aqui de uma famosa guerra que teve lá, chamada Guerra das Repúblicas, né? Que o tropeço, que vai falar, eu imagino que o tropeço vai aparecer aqui em algum momento, né? Ele vai. Né? Então ele atiçou o pessoal, falou que ia ter uma guerra, o pessoal, que guerra o quê? Não interessa, a guerra vai acontecer, vocês queiram ou não. E aí começou uma guerra de repúblicas, né? Com várias baixas aí nessa guerra de repúblicas. Então foi uma coisa muito divertida, pelo menos pra gente que ganhou a guerra. Né? Então foi muitas coisas. Vocês lembram disso? Exatamente. Então são muitas vivências, assim, amplas, de todas as naturezas. Acadêmicas, né, você começar a fazer uma iniciação científica, você se relacionar com o orientador, né, você entender como se faz uma pesquisa, como é que se escreve um relatório, como é que se escreve, né, o que você trabalhou na faculdade? Insetos, né? O Nesp Rio Claro era muito forte, insetos sociais. Isso é uma coisa que eu me arrependo, de não ter investido mais no que eu queria, né? Eu queria trabalhar com célio, Haddad, queria trabalhar com anfíbios. Por quê? Porque eu queria ir para o meio do mato. Né? Se eu tenho um arrependimento na faculdade, é esse, de não ter me dedicado mais para conseguir fazer uma iniciação científica onde eu tinha mais a minha aptidão, minha afinidade pessoal estava ali. Fui orientado pelo Edilberto Gianotti, nosso querido Beto, maravilhoso, não tenho reclamações nenhuma dele. Mas a área que mais me interessaria era aquela, e eu não tinha maturidade suficiente na época para investir, para me dedicar para aquilo que precisava. Mas tudo bem, faz parte também do aprendizado. Então fiz a minha monografia que chama lá, minha iniciação científica com insetos sociais, e fiz um mestrado lá com o Beto também, com insetos sociais. Então já emendei, né? Eu lembro muito você do lado do polo, filmando as vespas.
Lembra que o Beto tinha uma câmera e você ficava vigiando a câmera, filmando, achava aquilo muito legal, eu adorava, eu achava muito interessante o trabalho de vocês, né? Porque é muito legal, cara, achava muito legal. Tinha muito ali no polo de informática, lá no prédio da informática, faziam umas caixinhas, né, da arquitetura, e era muito comum ter ninho de vespa ali. Então, imagina, eu ia lá com pulsar, pegava a vespa, pintava lá a vespa para identificar e ia acompanhando o comportamento delas. Então, assim, muito interessante, né? Biólogo, o trabalho com a orientadora da Jiraya, aquela japonesa, Ah, como é que é? Sulene, Sulene, isso. Sulene, né? Trabalhamos com hamster, né? Foi muito legal, um trabalho muito bacana, que acabou com o canibalismo, foi um grande aprendizado pra gente. Nossa. Então, muita coisa, cara, assim, daria para ficar... Ó, meu irmão falando bobagem aí. Então, daria para ficar, assim, né, horas e horas e horas falando de tantas vivências que a gente teve nesse período aí. Então, de uma riqueza, eu acho que essa riqueza todo mundo falou, né, de alguma forma, falou dessa riqueza, dessa diversidade que é a universidade. É por isso, né, que a gente tem que continuar defendendo sempre a universidade pública e gratuita, para que as pessoas tenham acesso. Né? Por isso que a gente tem sempre, sempre que investir na educação, porque não tem outra forma, não existe outra maneira da gente mudar esse país que não seja pela educação. Né? E que todos tenham acesso à educação. Todos, né? Não só nós, né? Vou falar por mim, né? Ou pessoas que estão no mesmo... Da mesma forma que eu vieram de escolas particulares e tem muito mais facilidade do que aqueles que não têm. Então a gente tem que começar lá atrás. Então a política de cotas é uma política que procura melhorar um pouquinho, né, facilitar um pouquinho, mas ainda a gente tem que ir lá na base, né, a gente tem que investir realmente nas escolas públicas, né, e é possível a gente fazer escolas públicas com qualidade, é possível. O meu filho, ele fez a cachorrada. Esquenta a cabeça. Meu filho fez uma escola técnica aqui de Campinas chamada Cutuca. É uma baita escola pública, cara. E ainda não tem todo o investimento necessário. Então eu vi, é possível, é bem possível ter uma escola pública de qualidade. A minha mãe, né, imagina, é uma geração antes da minha. A minha mãe, ela conta, né, que na época dela as escolas públicas eram as melhores escolas. Quem não conseguia passar nos processos seletivos para as escolas públicas, fazia escola particular. Então, assim, não tem outro jeito. Né? Para mim não tem outro jeito, não tem outra forma. É a educação que pode mudar esse país. Né? Então não é outra coisa. Então é isso que a gente deseja, né? Que as pessoas tenham acesso a tudo que a gente teve de condição, né? E que a gente consiga também devolver para a sociedade, né? Que também tenha nesse processo toda a possibilidade de a gente devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente recebeu. Né? Então a gente recebeu muita coisa boa, né, Marcelino? Muita coisa boa. Uma coisa, Pá, que aconteceu comigo que eu queria contar para você foi isso. Eu vi isso que você acabou de falar lá atrás. Eu percebi que tudo que eu ganhei da faculdade com educação, com os amigos, com o aprendizado, eu queria passar, eu queria ajudar. Então eu fui voluntário numa ONG de educação ambiental, na qual eu fiz mais de 300 palestras gratuitas, na qual eu tive a oportunidade de fazer para mais de 60 mil pessoas. Eu fiz, algumas crianças assistiram 50 vezes a minha palestra, participaram de 10 vezes a trilha que eu fazia. Mas uma das coisas que eu queria contar para vocês é que eu tive a oportunidade de fazer educação ambiental com os escoteiros de Itapeva, um grupo chamado Boipeva. Eu tive a oportunidade, e quando você falou do escoteiro, eu lembrei de tudo que eu vivi com eles, de fazer trilha, eu levei eles para fazer uma trilha à noite. Então os escoteiros adoraram, foi muito legal. Eu pegando as pererecas na beira do brejo, mostrando para eles. Pô, eu lembrei de tudo, das nossas viagens para Piscinguaba, foi muito legal. E essa vivência próxima da educação com os escoteiros é aquilo que a gente falou dos professores inspiradores, né? Então, muito legal isso, Pac, é uma vivência muito, muito importante.
Por isso que você até falou assim, não vou falar de política, né? Eu entendi, você estava preocupado comigo. Não, a gente tem que meter o pau mesmo nesse governo sem vergonha que não investe em nada, muito menos educação, né? Porque é muito interessante, né, manter esse status quo, né, de... Exatamente. Então é o único caminho, né? E a gente ainda tem um longo trajeto para a gente ter uma sociedade mais igualitária aí, onde todos tenham as mesmas condições, né? Que a gente teve, né? Então todo mundo merece isso. Então a gente tem que batalhar por isso. Nossa batalha, uma delas é essa. E pode ser de várias formas diferentes, né? Pode ser a partir de palestras, a partir de uma aula, onde você de repente você vai jogando sementes ali, né? Você joga uma semente aqui, joga uma semente acolá, e aí essas sementes vão brotando, germinando, né? Então, acho que eu vi até, acho que um, um quadrinhos da Laerte muito maravilhoso, né? Acho que é dela, onde tem uma moça lendo assim, aí começa a brotar um monte de flor, ela vai se assustando, a professora fala, calma, é assim mesmo, ela lendo um livro e aquilo transformando e brotando. Fantástico essa trilha, Fantástico, fantástico. né? Então, é isso. A gente tem que estar sempre olhando para levantar a cabeça para a gente atravessar tudo que a gente está atravessando, olhar lá para frente que dias melhores virão, um dia a gente chega numa sociedade melhor. Essa é a ideia. E, Pac, agora, já que você falou que jamais seria professor, o que você faz hoje? Tá, bom. Que vivam os professores, Mana Lima. O que eu faço hoje, né? Então, o que aconteceu? Aí, acabando a graduação, 4 anos, né? Eu só me formei em 4 anos porque eu entrei na faculdade em março de 1992, como eu comentei agora há pouco. Em abril, eu comecei a namorar minha atual companheira, né? Então, o pessoal ri, nossa, você aproveitou bastante a faculdade, né? Curtiu bastante, né? Curti com ela. Então, graças a ela, porque ela era estudiosa, e eu sempre fui um vagal, né? Já contei um pouco disso aí. E aí eu queria ficar com ela, para ficar com ela, o que eu tinha que fazer? Estudar. Então, graças a ela, eu fui avançando e consegui me formar adequadamente em 4 anos. E aí estava acabando a faculdade, a gente tinha aquela opção. Quem era bacharel podia terminar, fazer a licenciatura, mais um ano, e quem era licenciado, né, podia concluir aí, tirar o segundo diploma de bacharel. Ali ainda eu falei assim, eu não quero ser professor. De jeito nenhum eu quero ser professor. Entrei no mestrado e não fiz a licenciatura. Acabou o mestrado, estava acabando o mestrado, ainda tinha terminar a pesquisa, assim, tinha que escrever algumas coisas. A gente mudou. A gente saiu largamos o Rio Claro e fomos morar em Goiânia. A gente foi trabalhar, foi viver a vida. Então a gente foi para Goiânia. Por que Goiânia? Porque a minha esposa é de lá, minha companheira é de lá, e aí a gente foi morar lá, minha mãe mora em Brasília, a gente foi ficar mais perto delas e viver a vida. A gente estava um pouco cansado dessa coisa de ser estudante profissional, que é muito bom por um lado, mas por outro lado a gente deixa de ter algumas vivências. Né? Quantas vezes no lugar que eu ocupo hoje, eu recebo currículos imensos, a pessoa tem uma bagagem acadêmica gigantesca e nunca pisou na sala de aula. São valores, né? São escolhas e cada uma tem um custo, né? Então a gente foi vivenciar né, trabalhar e tal. E aí nesse momento que a gente mudou para Goiânia, a Érica, que é a minha companheira, ela engravidou do meu primeiro filho, que é o senhor Felipe. E aí eu falei, a bolsa de mestrado está acabando, né? Eu preciso trabalhar. E aí o que eu vou fazer? Aí eu comecei a procurar emprego. De quê? De tudo que você possa imaginar. Vendedor, né, operador de telemarketing. Aí eu não estou exagerando não. E aí numa das entrevistas lá com a psicóloga, ela falou assim, olhou meu currículo, você tem mestrado, está acabando o mestrado? O que você está fazendo aqui? Aí me deu esse tapa. Falei, tá bom, vou procurar escola então. Aí eu imprimi e entreguei em porta de escola 50 currículos. Não tinha internet, né, pessoal? Lembra disso. Então, 50 currículos, porta a porta, sem nunca ter dado uma aula.
E aí, os coordenadores normalmente não recebem a gente, né? Mas teve uma escola que me chamou, Colégio Objetivo, de Goiânia e Anápolis. Me chamaram, eu cheguei lá, você vai dar uma aula teste. Quem estava lá? Eu e mais um monte de professores que iam participar do processo seletivo, a coordenadora e o dono da escola. Falei, vou dar uma aula teste, eu nunca tinha dado uma aula na minha vida. Você acha que você não vai lembrar, mas quando eu ia fazer os seminários lá na faculdade, eu fazia assim, ó. Tremia. Tremia, cara. Sem querer cortar, nós fizemos em parceria, você, a Xuxa, eu e o Gordo, um trabalho de bioquímica com o Sam. E nós apresentamos, lembra disso? Você e a Xuxa apresentaram uma parte e eu e o Gordo apresentamos uma. O Gordo falou que a máquina fazia suco de laranja. Você e a Xuxa, como fizeram direitinho, foram aprovados. Eu e o Gordo fomos reprovados em bioquímica. Pois é. Então, é isso. Eu não tinha afinidade com dar aula, não gostava de dar aula, ficava muito nervoso. No fundo, eu sou uma pessoa que sou meio tímido. E aí, não gostava. Mas aí, a bolsa acabando, a esposa grávida, eu falei, vou procurar escola. E aí, essa escola me chamou para dar essa aula teste. Por sorte, não sei se é sorte ou não, né? Eu tinha um amigo da Érica que falou assim, prepara uma aula, que eu trabalho em escola aqui, um dia eu te chamo para você dar uma aula pra gente. E eu preparei. Eu sabia o tema que eu escolhi, olha que tema interessante, poríferos, né? Como eu tinha imaginação, né, próspera para escolher temas bons, poríferos. Cécio, o bicho é parado. Tudo bem, mas eu preparei alguma aula. E aí eu comecei a dar aula daquilo que era a única coisa que eu poderia dar aula, não sabia de mais nada. E eu comecei a dar aula. O diretor, ele saiu o tempo todo para resolver pepino. Ele não ficou na sala. E só quem assistiu a minha aula foram os professores, que iam participar do processo, e a coordenadora. E a coordenadora era bióloga. E ela gostou do meu desenho de poríferos. E aí ela me contratou. Sem nunca ter dado uma aula na minha vida, sem meu currículo zerado, ela me contratou. E aí, virei professor. Então, dia 2 de fevereiro de 1999, eu fui lá para o colégio, lá em Goiânia. Eu e mais 2 professores entramos num carrinho chamado Towner, que é uma piruinha. Eu conheço. O motor é de 800 cilindradas, né? Um motorzinho desse tamanho assim, ó. E aí a gente foi para Anápolis, que é uma cidade vizinha lá de Goiânia, para dar aula. Aí eu lembro, 2 de fevereiro, eu entrando na sala de aula de um segundo ano do ensino médio. Eles me mastigaram, eles me moeram, eles me destruíram, porque era uma turma muito boa, eu era cru, não sabia nada, não sabia dar aula, não sabia disciplina, eles me moeram. Nesse dia eu ligava de orelhão para minha esposa, e ela estava em trabalho de parto. No dia 3 de fevereiro nasceu o meu primeiro filho. Então foi um momento marcante na minha vida. Dia 2 de fevereiro eu comecei a dar aula e dia 3 nasceu o Felipe, meu primeiro filho. Então foi, nossa, muita coisa, muita intensidade. Que loucura, pá, que a cabeça, imagina, cara, devia estar... Eu não sabia preparar a aula, né? Aí eu ficava horas para preparar uma aula, bati o sono, aí a minha sogra falou assim, coloca... O Bibo perguntando se está levando aí, por causa do seu cabelo branco. Essa luz de LED, ela já era esse efeito, Bibo. Uhum. Aí eu colocava meu pé dentro de uma bacia com água com gelo, né, para tentar manter acordado para continuar. Então, gente, é possível sobreviver. E aí eu comecei a dar aula, eu não tirei minha licença paternidade inteira, porque senão eu já ia ser demitido, e estava quase para ser demitido, de verdade. E aí teve um professor de química que ia comigo lá de Goiânia para Anápolis, chamado Thales. Jamais me esquecerei do Thales. Então a gente tem que ficar alerta a alguns anjos que aparecem na nossa vida. O Thales falou assim, eu tô querendo ir na sua casa conversar com você. Posso? Eu falei, pode, vamos lá. Aí ele chegou lá e ele falou assim, ó, o pessoal tá reclamando da sua aula, tá reclamando disso. Mas de uma forma construtiva ele me passou todas essas informações. Né? E aí a partir do que ele falou, eu prestei atenção, né? Porque eu ficava assim, eu tinha que ficar decorando as coisas, eu ficava nos corredores, passando com papel para lá e para cá, estudando.
o pessoal tá pegando mal isso, né? E aí eu fui arrumando as coisas, aprimorando, até que um dia eu estava dando aula para esse segundo ano, né, em 1999, aí aquela aula chata, monótona, nossa, cansativa, aí de repente eu senti um estalo, e ali eu me soltei. Eu me soltei que no final da aula, 3 alunas chegaram assim, nossa, Daniel, o que aconteceu hoje? Sua aula foi boa, né? E a partir de então, eu comecei a me soltar como professor, peguei o jeito, e aí eu me encantei com essa profissão. Foi a partir desse momento, nesse segundo ano, né, e que eu me encantei com essa profissão chamada professor. Então, respondendo a sua pergunta que eu não esqueci, eu sou professor. Né? Essa é a pergunta que você me fez. Então, sim, eu sou professor. Mas hoje eu não exerço essa profissão. Né? Daqui a pouco eu chego lá. Aí, então, trabalhei como professor, a gente ficou mais 1 ano e meio em Goiânia. Essa mesma turma que me moeu, foi uma turma que na despedida fez um bolo, eu tenho até hoje uma camiseta com a assinatura de todos eles, então é uma turma que me marcou profundamente. Então a gente consegue, né, essa profissão de professor, a gente consegue marcar a vida das pessoas e as pessoas também marcam a nossa vida. E essa é uma das belezas, né? Então é esse ganha-ganha que é você estar numa sala de aula. Então quando a gente chega nesse fluxo, onde você está dando e está recebendo e está dando, então isso é muito, muito gostoso, muito enriquecedor para a gente como profissional e especialmente como pessoa. Então essa turma ela tem um lugar, né, cativo no meu coração por tudo o que ela representou de desafio, né, as perguntas que eles fizeram de testar o Daniel, né, e testaram o Daniel e ganharam quase todos os testes, mas com o passar do tempo a gente foi se afinando, né. E aí, com 1 ano e meio, 2 anos lá de Goiânia, a gente voltou, né, para São Paulo. Por quê? Eu vim fazer a defesa da dissertação de mestrado. E aí, quando eu fiz a defesa lá em Rio Claro, o pessoal, volta, vem fazer doutorado, volta. Eu falei, não sei, gente. Aí a gente veio visitar meu pai em Campinas, e aí meu filho já tinha nascido, meu pai queria conviver com meu filho, e falou assim, vem pra cá que eu dou um terreno para vocês, né? Vamos pensar. E a gente veio, né? Um terreno num lugar onde a minha esposa queria morar, então a gente veio para cá. E aí a gente mudou, construiu aqui. O doutorado acabou que a gente não seguiu, resolveu não seguir o doutorado. E aí ficamos em Campinas, e em Campinas estamos. Né? E aí comecei a procurar aula em outros lugares, não consegui aula no primeiro momento, e aí falei, preciso de dinheiro. Né? E aí comecei a trabalhar de garçom, numa padaria aqui. Eu não sabia dessa! Sim, não tem jeito, né? Então a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, né? Para o sustento, não tinha nada. Meu pai conhecia a dona da padaria. Garçom, bora lá, garçom. E aí com 1 mês já apareceu aula. O meu querido amigo Aloysio Calzone Bozini, o Bibo, né? Ele me arrumou aula lá em Guaxupé. Então dei aula num cursinho lá, dei aula na época era uma faculdade, hoje é um centro universitário. Né? Então, consegui aula, larguei a minha vida de garçom, né, era meu caminho que eu ia seguir como garçom, e aí eu comecei a dar aula em escolas e faculdades, aí a gente vai conhecendo pessoas, vai abrindo, né, e aí eu comecei a dar aula em vários lugares. Tinha uma época que eu estava viajando 5.000 quilômetros por mês, era uma troca de hora por mês, porque eu dava aula em São Paulo, dava aula aqui em Campinas, dava aula em Mococa, dava aula em Guaxupé, então circulava, né, então isso... A vida louca que a gente leva, né, cara? Que coisa. Vida louca, né? Então, o professor... Tinha uma época que quando eu ia para Mococa, eu saía, eu acho que era 4h30, né? Então não tinha ninguém, eu ouvia o sol nascer na estrada, tinha uma hora que eu tinha tanto sono que eu ia no meio assim, ó. Que aí quando eu passava naquelas tartaruguinhas, fazia tu, aí eu acordava. Imagina que loucura, cara. Não recomendo a ninguém. É. Né? Então, mas enfim, são fases da vida, né? Então a gente entender que tem um conceito budista que eu gosto bastante, que é o conceito da impermanência. Né? Às vezes quando a gente está passando por uma situação muito pesada, a gente lembrar de outras que a gente passou e falar assim, não é para sempre. Né? Então a gente tem um pouquinho de paciência, respirando fundo, vivendo um dia de cada vez, a gente consegue atravessar os momentos mais difíceis que às vezes
aparecem, né? E a gente vai se tornando cada vez melhor, mais forte, a partir do momento que a gente vai atravessando essas situações. Então foi uma desses momentos aí. Então eu gosto muito desse conceito de impermanência por causa disso. E aí quando a gente já tem um pouco mais de neve no cabelo, como o Bibo falou, a gente tem esses registros desses momentos assim, fica um pouco mais, vou falar fácil, né? Mas a gente consegue olhar para frente e falar assim, não, em algum momento vai passar essa situação mais puxada que a gente está passando. Então, fui fazendo esses vínculos, trabalhando em escolas, até que teve uma escola que eu trabalhava aqui, que me chamou para ser orientador de estudos dos alunos. Então, eu fiquei na função de professor e de orientador de estudos, aí eu consegui reduzir as escolas e fiquei só nessa escola, né, uma escola bem bacana que tem aqui em Campinas, uma escola bem forte. E aí eu fiquei por uns bons anos, 2009, 10, 11, 12, 4 anos como professor e orientador de estudos. E como orientador de estudos, teve um aprendizado, o principal aprendizado que eu tive, que quando você é professor, você entra na sala de aula, você fala e vai embora. Você brinca, você ri, você interage, mas é um nível de interação. Quando eu virei orientador de estudos, orientador educacional, pela experiência, né? Porque eu não sou pedagogo, não tinha uma formação, era formação de professor ali no dia a dia. Aí vinha um aluno, vinha a aluna, ia na minha sala para eu montar uma grade horária, para eu montar uma estratégia de estudos, para esse aluno desabafar da ansiedade que ele estava. E aí foi muito importante que eu tive a condição de enxergar o óbvio, que cada aluno, na verdade, é uma pessoa, né? Com as suas alegrias, as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos, as suas forças. Aí eu me tornei um professor melhor quando eu virei orientador de estudos. Que porque legal, eu comecei a enxergar cada uma daqueles alunos como uma pessoa, né? E alguns com umas histórias muito difíceis, né? Muita batalha, muito sofrimento, muitas perdas, né? Então, aluno que o irmão morreu de câncer, aluno que os pais são separados e vivem na mesma casa e brigam, né? E, enfim, histórias mil. E aí eu consegui afinar um pouquinho mais o meu olhar de professor para aquela galera toda. Por quê? Porque eu comecei a perceber o óbvio, que eles não são só alunos, eles são pessoas mais jovens, mas pessoas com as suas histórias, com as suas qualidades a serem desenvolvidas. Então, eu cresci muito como profissional, né, como pessoa, como professor, quando eu virei orientador de estudos. E aí, mais na frente, em 2013, eu recebia o convite para coordenar, ser um dos coordenadores dessa escola, né, que era um curso pré-vestibular e virou colégio depois. E aí o dono daquela escola, ele falou assim, ó, o que você quer? Estou te oferecendo isso aqui, se você quiser continuar com aula, você pode continuar com aula ou não. E aí, naquele momento, então, de 2012 para 2013, eu fiz uma escolha. Eu escolhi deixar a sala de aula, papo de quadra, né, Dodrigos? Eu escolhi deixar a sala de aula, porque tinha um custo para a minha sala de aula, que é o pós, né? Que é isso, só quem é professor sabe, né? Tem toda aquela demanda de ser professor, aí depois você tem que corrigir provas, você tem que preparar a prova, você tem que, enfim, tem tudo que vem depois. Você sabe bem do que eu estou falando. Então, eu fiz essa escolha de virar coordenador, porque aí eu tinha a batalha do dia a dia, mas quando eu chegava em casa, teoricamente acabou. Né? Teoricamente, porque um minuto antes da gente entrar aqui, eu estava respondendo um professor. Então, a partir de 2013, eu virei coordenador, né, pedagógico. Né? Não porque eu fiz pedagogia, mas pela minha experiência. Aquela pessoa que participou da Guerra de Repúblicas virou coordenador pedagógico. Que mundo dando volta. O meu pai ri disso, né? Porque eu realmente... Seu pai, imagina, eu virei... Papá, que adoro seu pai, a gente teve contato, eu conheci seu pai antes de você, pra você ter uma ideia, hein? Eu conheci seu pai porque ele era amigo do Pessini. Então a gente trocava ideia com seu pai lá atrás, antes de eu conhecer você. Olha que loucura, cara. É verdade, Pessini, grande Pessini.
Então, eu acho que foi uma ironia do destino, né? Aquele aluno vagabundo virou coordenador pedagógico da melhor escola de Campinas e região, né? Então fica uma mensagem, gente, é a esperança, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar, a esperança. Fantástico, fantástico. E foi muito legal, porque eu, como orientador, como eu era um aluno vagal, né, vagabundo, eu não gostava de estudar, é, eu consegui entender o aluno vagabundo, a preguiça do aluno vagabundo, entende? Então isso tudo tem o seu valor. Eu não me vanglorio. Eu acho que eu deveria ter estudado mais, aproveitado mais, entendeu? Mas, né, a gente sempre pode tirar, né, o valor de cada uma das coisas. Então eu usava aquilo quando eu conversava com a mãe e com o filho, eu falava assim, eu entendo esse vagabundo aqui que é o seu filho. Como é que a senhora pode motivá-lo? Né? Então, são coisas que a gente vai carregando as coisas, né? A gente vai enchendo a nossa mochila e a gente pode ir usando as ferramentas, os instrumentos que a gente vai enchendo essa mochila para as diversas situações que a gente vivencia. Então, eu vejo que é possível, né? Então, quando eu já conversei com alguns pais muito angustiados, assim, eu falei, não. Aí eu conto um pouco dessa história e falo, ó, que legal. Tá escrito aqui, hoje eu sou aqui coordenador pedagógico, tá escrito vagabundo, esse cara não estudou? Não, entendeu? Então é possível, cada um tem o seu tempo. Eu admiro quem é mais maduro, que consegue resolver algumas coisas antes. Como eu falei, eu não me vanglorio de algumas coisas, mas eu entendo que cada um tem o seu tempo. Eu sinto que o meu tempo é um pouco mais lento por algumas coisas. E ok, tô aqui, né? Tô tendo essa oportunidade de bater esse papo aqui, olha que interessante. É o tempo de cada um, né? Então a história nossa, a gente pode, por isso que eu falei que a minha história era um pouco diferente da história de alguns, porque eu não tinha aquele objetivo, biólogo, professor, não, né? Claro que há várias escolhas eu que fiz, mas tem uma condução bonita das coisas também para eu me tornar o profissional e a pessoa que eu sou hoje, né? Então são as histórias de cada um e cada uma dessas histórias tem uma riqueza, uma beleza, né? Um brilho. Riqueza, meu amigo, que fantástico essa sua vivência, essa sua história é muito, cara, fantástico. Eu não conhecia metade disso que você contou, cara. Isso que a gente conviveu anos juntos, muito, muito bom, cara, muito legal. Pois é. E aí, recentemente, em 2019, eu recebi proposta de uma outra escola, né? Eu estava já há 13 anos naquela escola como professor, como coordenador, orientador de estudos e coordenador, e eu recebi a proposta de uma outra escola, então muito recentemente, né? No final de 2019, e eu topei, né? Mudar. Por que eu resolvi mudar? Eu estava muito bem na outra escola, sem nenhum problema, muito, né? Imagina, a escola foi fundada em 2003, eu estava na escola desde 2004, então conhecia todo mundo, conhecia o esquema, me dava bem com o meu chefe. Nossa, não tinha problema algum, estava bem estabelecido. Eu resolvi mudar para aprender, né? Então, o movimento da vida, que às vezes não é fácil, né? Então eu estava numa zona de conforto, e a zona de conforto ela é confortável, viu, gente? Isso, a zona de conforto, ela é confortável. Então, às vezes, não é muito fácil a gente sair da zona de conforto. E quando a gente sai, às vezes a gente sente saudade da zona de conforto. Mas essa mudança que eu fiz foi uma mudança importante para eu subir mais um degrau na minha evolução pessoal. Difícil, né, muita coisa, mas hoje também eu sou um profissional e eu sou uma pessoa um pouquinho melhor do que eu era por causa desse movimento. Você continua coordenador dos alunos? Nessa escola eu fui chamado para ser coordenador, mas aconteceram algumas coisas que é uma outra história também, e no final das contas me chamaram para ser diretor do curso pré-vestibular. Então hoje eu ocupo o lugar de diretor pedagógico do curso pré-vestibular, dessa escola que é hoje a maior escola de Campinas aqui. Em relação ao número de alunos, é a maior escola, uma escola bem... Está abrindo a quinta unidade aqui.
Então é isso, aquele cara que você conheceu lá atrás, hoje é um diretor pedagógico. E era esse o ponto que eu falei que a minha história é um pouco diferente, né? Então, quer dizer, hoje eu não exerço a biologia, mas não quer dizer que toda a biologia não está no meu dia a dia, né? Que a minha formação como Nespiano não está no meu dia a dia, está o tempo todo. Tudo aquilo que eu contei aqui brevemente está na minha Na malinha que você carrega de na experiência. linha que eu carrego. Então eu tenho muita coisa para aprimorar, muita coisa para aprimorar no lugar de diretor, mas uma coisa que o pessoal costuma falar é que eles nunca viram um coordenador tão humano. Olha que coisa interessante. E eu falo para eles, eu só faço aquilo que eu gostaria que fizessem e gosto que façam comigo. Sim. Só isso. Né? Mas isso, muitos ficam espantados. Isso tem a ver com a minha formação. Né? A minha formação unespiana, a minha formação como né, biólogo, né? Que é esse enxergar a natureza como uma coisa maior de integração, de relação. Algumas relações, às vezes, elas são relações desarmônicas, mas nós temos muitas relações harmônicas também, e mesmo as desarmônicas têm alguma importância, a gente pode aprender alguma coisa com ela. Então, os biólogos, né, os futuros biólogos, você falou isso algumas vezes, a diversidade de possibilidades que a gente pode seguir são muitas. E eu acredito que a minha história é uma história que é um pouco diferente. E ok, não é melhor nem pior do que a outra, ela é só um pouco diferente de uma possibilidade do que um biólogo pode fazer. Né? Então, hoje eu sou isso, hoje eu estou no lugar, eu estou no lugar de diretor pedagógico, já fui coordenador, já fui orientador, e quero cada vez mais ser professor, né? Porque eu acho que é uma das maiores riquezas aí da minha formação é essa. Cara, fantástico a sua história, Pac. Fiquei muito emocionado de ouvir, cara. Foi muito legal, cara. Muito bom. Meu querido, a gente está quase no final do nosso tempo. Então, deixar para você falar o que você quiser para a gente encerrar. Pode falar. Você é o dono da palavra. Pode dizer o que você gostaria de passar para as pessoas. Você já falou muita coisa linda e pode falar o que você quiser. Olha, primeiro eu vi algumas pessoas aqui muito amadas entrando aqui, né? Isso é muito especial. Chamando você de professor incrível, professor excelente. Então é muito, muito bacana ver algumas, né, pessoas amadas que entraram aqui. Você, meu amigo, irmão, saudoso, sempre saudoso, né? O pessoal, os mais veteranos aqui sabem que sensação é essa da gente se encontrar depois de sei lá quanto tempo, é como se fosse ontem. Né? Então, que vínculo é esse que possibilita que a gente se encontre depois de 5, 10, 15 anos e como se fosse ontem? Então, tem alguns, né, de nós que se a gente se encontrar vai ser assim, sempre será assim. Então, é a faculdade que permite isso, a educação que permite isso, né? São o respeito das nossas relações que a gente foi construindo, né? Muito, muito respeito, muita amizade, muito carinho. Então, é isso, né? Que a gente consiga cada vez mais plantar o amor dentro do nosso coração para esse amor prosperar da gente com a gente mesmo, da gente com o nosso próximo. Né? Então, um grande beijo para todos, parabéns por essa iniciativa, meu querido Marcelinho, que você também colheu os frutos dela para você. Um grande abraço para todo mundo aí. Pac, meu querido, eu queria agradecer imensamente a sua disposição, as suas palavras foram fantásticas, adorei ouvir a sua história, coisas que eu não fazia ideia, coisas que eu nem lembrava, foi muito, muito bom ver e ouvir você, meu querido. Desejo para você toda a felicidade do mundo. Você sabe que você e a Xuxa, as suas crianças que eu vi nascer, moram no meu coração. E você é uma pessoa que mostrou e falou o quanto você é importante para nós e para muitas pessoas que você inspira hoje em dia. Essa era a ideia de poder ouvir tantas coisas incríveis assim que você passou para a gente hoje, meu querido. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração para você e para todo mundo aí. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, Pac. Obrigado, lindo. Um beijo, gente. Tchau, galera. Beijo, galera. Até. Obrigado a todos pela participação, obrigado pelas palavras, os amigos do Pac, as brincadeiras. Obrigado, galera. Um beijo. Espero que vocês se inspirem nas nossas histórias. Obrigado, pessoal. Obrigado, lindo. Um abraço. Até.